Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa discussão sobre os fármacos que atuam no sistema cardiovascular, nossa videoaula de hoje irá abordar sobre os fármacos antiarrítmicos, ou seja, aqueles fármacos utilizados para o tratamento, das condições que acarretam um distúrbio dos ritmos cardíacos, ok? Então vamos lá. Vamos aqui botar no nosso material dos antiarrítmicos. Então tá aí os fármacos antiarrítmicos, que são fármacos aí utilizados para os distúrbios do ritmo cardíaco. Ok? Então, pessoal, a função cardíaca ela é caracterizada pela frequência e os ritmos cardíacos, né, no qual as câmaras cardíacas, átrios e ventrículos, se contraem de modo coordenado. Então, nós temos aí dois movimentos importantes, que é a sístole, de contração, e a diástole, de relaxamento das câmaras cardíacas, considerando as câmaras cardíacas átrio e ventrículo esquerdo, átrio e ventrículo direito. Falamos, então, em duas divisões aí do músculo cardíaco, né? O coração esquerdo e o coração direito, né? Para fins didáticos, tá? E o nosso ritmo sinusal, ou seja, esses movimentos cardíacos, eles são controlados por estímulos, impulsos, né, no qual existe no nosso coração um sistema chamado de marca-passo cardíaco, que nada mais é do que um sistema que controla esse ritmo sinusal através da propagação de estímulos elétricos ao longo dessas fibras, né, que estão presentes ali, controlando assim os nossos movimentos cardíacos. Então, o nosso ritmo sinusal se dá da seguinte forma: os impulsos são gerados e partem do nódo sinoatrial, passam pelo átrio, trafegam pelo nódo atrioventricular, passam pelos feixes de His, posteriormente pelas fibras de Purkinje e desembocam aí nos ventrículos. Então, essa é a propagação do estímulo, é o caminho que o estímulo faz ao longo do nosso marca-passo cardíaco para controlar aí as câmaras cardíacas no processo de contração coordenada, sístole, diástole, sístole, diástole. Tá certo, pessoal? Bom, então tá aí, né? A nossa eletrofisiologia cardíaca, né, no qual essa imagem mostra aí o nosso marca-passo cardíaco, que é representado por essa estrutura em uma coloração vermelho aqui mais intensa, né? Representando os nossos feixes nervosos aqui, as nossas fibras que ramificam o músculo cardíaco e controlam então a nossa eletrofisiologia cardíaca, né? Então o nosso marca-passo cardíaco está aí, né? E aqui a velocidade de condução de cada ponto, né? No átrio em torno de 1 milissegundo, no átrio nódo ventricular 0,01 a 0,05 milissegundos, nas fibras de Purkinje 2 a 4 milissegundos, no ventrículo 1 milissegundo. Então é muito rápido, né, pessoal? Toda essa condução, né? Então olha só, aqui é uma animação mostrando o sistema condutor cardíaco, né? Representando aí o nosso marca-passo cardíaco em amarelo, né? Então nós temos uma sequência aí dos eventos. Então vamos lá. Os impulsos partem do nódo sinoatrial, lá em cima, marcado com o número 1, né? Passam pelo então nódo atrioventricular, né? Depois as fibras de His, né? Os feixes de His, e posteriormente fibras de Purkinje e desembocam no ventrículo. Então, nódo sinoatrial, depois nódo atrioventricular, feixes de His, fibras de Purkinje e desemboca então no ventrículo. Então esse é o caminho do nosso estímulo elétrico ao longo do músculo cardíaco, que é coordenado pelo marca-passo cardíaco. Ou seja,
O sistema que conduz a nossa eletrofisiologia cardíaca. Beleza, pessoal? Então, o potencial de ação cardíaco, ele é composto por 5 fases. E, graficamente falando, ele distingue-se um pouco do potencial de ação clássico do neurônio pela presença dessa pequena queda aqui, ó, né, dessa pequena curvatura, representado aqui pelo número 1, no qual estou passando o meu cursor do mouse, que é chamado de platô, beleza? O platô começa aqui e vem, estende-se até a região 2. Então, essa região 1 e 2 aqui, principalmente essa região 2 aqui após a curvatura, é chamada de platô da célula cardíaca. Então, a diferença do potencial de ação elétrica para o potencial de ação de um neurônio é basicamente pela presença do platô aqui, tá certo? No qual nós temos alguns canais iônicos importantes. Então, como que se dá a condução de um estímulo elétrico ao longo de membranas excitáveis, né? No caso aqui, a membrana da célula cardíaca, do cardiomiócito, se dá através de canais iônicos e tráfego iônico seletivo aí, nesses canais que vão modificar o potencial elétrico da membrana, permitindo então a propagação do estímulo, tá? Então, quais são as 5 fases do potencial de ação cardíaco? Nós temos a fase 0, que é a despolarização rápida, caracterizada pela abertura de canais rápidos para sódio. Então, você abre o canal de sódio, começa a entrar sódio, despolariza a membrana. Então, você tem o pico, né? O disparo do potencial de ação, né? Posteriormente, você tem a repolarização parcial, caracterizada pela abertura dos canais de potássio, então tem saída de potássio da célula, e você tem uma repolarização que é parcial. Logo após vem o platô, que além dos canais de potássio abertos, você também tem a abertura de um canal de cálcio. Então você tem tráfego de cálcio, né, saindo e entrando, associado com a saída de potássio, porque o canal de potássio também está aberto, então você mantém esse platô devido à ação desses 2 canais, tá certo? Então, posteriormente, você tem a repolarização completa depois do platô, na fase 3, que é caracterizado pelo tanto entrada quanto saída de potássio, então também são os canais de potássio que estão envolvidos na repolarização completa, e depois a fase de marca-passo, que é a fase que é a 5ª fase, né, representada pelo número 4 aqui, no qual os canais de potássio também permanecem abertos e trafegando potássio, saindo e entrando potássio para preparar a célula para receber um novo estímulo. Essa é a fase de marca-passo. Então tá aí, tá certo? O nosso potencial de ação da célula cardíaca. Então vamos lá passar aqui. Bom, pessoal, em relação às estruturas envolvidas na eletrofisiologia cardíaca, vamos aqui nos ater. Existe além de canal iônico de sódio e de potássio, né, que são 2 canais extremamente importantes para o potencial de ação, tanto nas células excitáveis, como nas células cardíacas, como nos neurônios. Nós temos um canal iônico importante aqui, no contexto das células cardíacas, que é o canal de cálcio, tá certo? E esse canal de cálcio, tá? Nós temos algumas estruturas, moléculas sinalizadoras intracelulares que ativam esse canal, como a rianodina e o trifosfato de inositol, que é o IP3, que são moléculas que promovem, inclusive, liberação de cálcio intracelular. Tá certo? E esse canal de cálcio, ele é um canal de cálcio voltagem dependente, né? Ele é um canal de cálcio chamado de canais de cálcio do tipo L, né? que tem regiões especializadas de condução, e nós temos os canais do tipo T, que são os canais de cálcio
envolvidos na condução cardíaca. Então, o nosso canal de cálcio é esse canal do tipo T aqui, tá certo? Que é importante aí para a nossa discussão. Bom, os fármacos são utilizados para o tratamento dos distúrbios do ritmo cardíaco, que são chamados de arritmias, tá certo? As arritmias podem ser classificadas segundo ao local de origem da normalidade, segundo ao aumento da frequência ou segundo a redução da frequência, a dinâmica da frequência dos batimentos cardíacos. Quanto ao local de origem da normalidade, se a normalidade parte do átrio, essa arritmia é uma arritmia atrial. Se ela parte do ventrículo, ela pode ser chamada de arritmia juncional ou ventricular, tá? Quando nós temos um aumento da frequência cardíaca, nós temos um tipo de arritmia chamada de taquicardia. Se há uma redução da frequência cardíaca, nós temos um distúrbio do ritmo cardíaco, ou seja, uma arritmia chamada de bradicardia. Então, é importante o diagnóstico correto para que as intervenções farmacológicas sejam realizadas de maneira mais seletiva, mais específica, mais adequada possível, tá? Então, o objetivo é tratar a formação ou a condução de impulsos cardíacos anormais. Então, quando esse impulso é realizado de maneira anormal, ocorre de forma anormal, vem as arritmias, tá certo? Então, como que a gente pode, clinicamente, tratar a formação ou a condução de impulsos cardíacos anormais? Alterando o fluxo de íons, principalmente bloqueando aí canais iônicos como canal de sódio, potássio, cálcio, ou alterar os mecanismos ativados por agonistas beta-adrenérgicos, então, envolvendo a via autonômica simpática, né, que também é uma via importante aí no contexto da eletrofisiologia cardíaca, tá? Então, vamos lá para o que nos interessa mais, os fármacos antiarrítmicos. Nós temos aí, basicamente, 4 classes de fármacos antiarrítmicos a saber, né? Claro que nós temos algumas classes, como a classe 1, que existem subdivisões, tá certo? A classe 1 são os fármacos que desempenham o seu mecanismo bloqueando canais rápidos de sódio, ou seja, se eles bloqueiam os canais rápidos de sódio, vamos pensar aqui, os canais rápidos de sódio estão envolvidos em qual fase do potencial de ação cardíaca? Na fase 0, na fase de na fase 0, que é a fase de despolarização, de disparo do potencial de ação, tá certo? E os bloqueadores dos canais rápidos de sódio, nós temos 3 grupos, né, de acordo com os efeitos. Os bloqueadores dos canais de sódio da classe 1A, 1B e 1C, eles são da classe 1 porque eles são bloqueadores de canais rápidos de sódio. Os da classe 1A reduzem a subida da fase 0 do potencial de ação, são eles quinidina, procainamida e disopiramida. Desculpa, tá, pessoal? 1B retardam a condução e encurtam o potencial de ação, tá certo? Como a lidocaína, que dose dependente tem uma ação antiarrítmica por bloquear canais rápidos de sódio na célula cardíaca. A própria fenitoína, a fenitoína também dose dependente, pessoal, ela pode ser utilizada para bloquear canais rápidos de sódio na célula do músculo cardíaco, revertendo então essa condução anormal do estímulo que causa arritmias. Então, a fenitoína é um dos principais anticonvulsivantes utilizados no tratamento da epilepsia. Então, não necessariamente um paciente fazendo uso de fenitoína está tratando uma condição de epilepsia. Ele pode ser um portador de arritmia patológica, né? A tocainida e a mexiletina são outros. E os do 1C reduzem a elevação da fase 0, como a flecainida e a propafenona. A propafenona, comercializada aí como um dos medicamentos referência, né? O principal medicamento de referência da propafenona é o ritmonorm, né? A propafenona, um excelente antiarrítmico, tá? A classe 2 são fármacos que vocês já conhecem, né? Que são
classe que permite o bloqueio de receptores beta-1 adrenérgicos, estabilização de membrana, né, por alterar aí o funcionamento de canais de sódio também. Então, eles são bloqueadores de receptores beta-1 adrenérgicos, estabilizantes de membrana, essa é a classe 2. Então, nós temos aí fármacos conhecidos como os antagonistas beta-adrenérgicos, como propranolol, metoprolol, nandolol, atenolol, pindolol, timolol, né? Então, nós já discutimos lá nos antipertensivos, né, sobre esses fármacos. A classe 3, que são fármacos que retardam a repolarização e prolongamento do período refratário, né, como os bloqueadores dos canais de potássio, né, bretílio, a amiodarona, né, que é um antiarrítmico importante, sotalol, né, dentre outros. E nós temos a classe 4, pessoal, que nós já discutimos também lá nos antipertensivos, que são os bloqueadores de canais de cálcio, mas não nifedipina e olodipina, e sim verapamil e diltiazem. Bloqueou o canal de cálcio, a gente atua ali naquela fase do platô, né? Porque o canal de cálcio está envolvido na fase 2 ali do potencial de ação, que é a fase do platô, tá? Quais são os principais efeitos colaterais dos antiarrítmicos? Mais comuns, cefaleia, que é leve, e distúrbios gastrointestinais, que pode ser principalmente caracterizado por diarreia, mas esses são os mais comuns. Os mais preocupantes estão relacionados à toxicidade cardíaca, o bloqueio atrioventricular, bloqueio da condução intraventricular, taquiarritmias ventriculares, né, que pode ser causado inclusive pela quinidina, que é um fármaco importante, e a redução da contratibilidade. Isso tudo pode levar à parada cardíaca. Tá? Ok, pessoal? Então, esses são os nossos fármacos antiarrítmicos, né? Explorem bem esse nosso material, que existem mais algumas informações dispostas na forma de tabela. Eu fui aqui mais objetivo, tá? Para que a gente possa ter ir direto ao ponto, mas o material está disponibilizado para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, estou à disposição, né? Iremos conversar mais sobre o assunto nas nossas webconferências. Estudem, acessem o material e nos vemos em uma próxima videoaula. Tchau!